Vamos lá, senhores. Última bateria de exercícios, por favor, todos façam naquele mesmo esquema. Pausem e tentem fazer. Vamos começar com essa questão daqui, foi do ano de 2025, não lembro agora se foi a prova PPL ou a da COP30, mas enfim, achei muito criativa. Começaremos. O gerente de um restaurante, para melhorar o atendimento em seu estabelecimento, registrou nesta semana o número de mesas ocupadas de segunda a sexta-feira em 5 intervalos de tempo, conforme apresentado na tabela. Atualmente, o restaurante conta com 3 garçons e cada um deles atende no máximo 24 mesas por hora. O gerente pretende contratar para a próxima semana garçons adicionais, para aqueles dias em que os 3 garçons foram insuficientes para atender a demanda em algum dos intervalos de tempo considerados. Para isso, utilizou os dados da tabela. A quantidade mínima de novos garçons a serem contratados será. Perfeito, senhores, vamos começar aqui na segunda-feira. Vejam bem, aqui está dividido em intervalos de tempo de 1 hora. São 3 garçons que atendem 24 pessoas no máximo em 1 hora, ou seja, em cada intervalo de tempo, aqueles garçons conseguem atender no máximo 72 horas. Aqui está tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, mas aqui não. No período de 1 às 2 da tarde, tem 124 pessoas. Os garçons não vão conseguir dar conta para isso. Então vejam bem, cada garçom adiciona 24 pessoas, certo? Se fossem mais um garçom, ou seja, 4 garçons no total, nós teríamos aqui 96 pessoas sendo atendidas, o que não daria. Se fossem 5 garçons, teríamos 120 pessoas, o que também não daria. Já se eu adicionar mais 24, ou seja, 144 pessoas no máximo. Lembrando, senhores, aqui é aquele mesmo esquema de proporcionalidade. Veja, quantos garçons eu vou precisar no total? 6. Beleza, mas Felipe, aqui vai passar. É melhor passar do que faltar, né? Eu também poderia fazer assim: pega esse 124 e divide para 24. Isso daria 5, 120, subtrai 4,0, né? Aí ficaria aqui 5,1, pronto. Mas vocês vejam, eu não tenho como ter 5,1 garçons. Ou eu tenho 5 ou tenho 6. Nesse caso, eu preciso de 6 garçons. E quantos eu tenho? 3. Ou seja, 3 garçons na segunda-feira. No caso, ó, de novos garçons. Tudo bem? Com isso, eu já marcaria a letra E, porque na segunda-feira é a única que tem essa quantidade. Mas vamos completar na terça-feira. Sim, aqui não. Vocês estão vendo que não, ó, não dá aqui, porque no máximo com 72 garçons, com 3 garçons seriam 72 e nem aqui. Porém, nesse caso, vejam só, eu tenho 72 garçons. Se eu adicionar 2, eu vou conseguir, num total, atender mais 48 pessoas, ou seja, 120 pessoas. Então, lembra o seguinte, é melhor sobrar do que faltar. Então, eu vou adicionar mais 2 na terça-feira. Sempre utilize o maior valor, viu? Aqui, nenhum deles passa 72 e nem aqui, só na sexta-feira, que são 105 pessoas, que no caso você também vai ter que adquirir 2 garçons novos para poderem ajudar nesse processo. Beleza? Letra E. Vamos aqui para agora essa questão. Em uma corrida automobilística, os carros podem fazer paradas nos boxes para efetuar a troca de pneus. Pausou e fez, não foi? Nessas trocas, o trabalho é feito por um grupo de 3 pessoas em cada pneu. Considere que os grupos iniciam o trabalho no mesmo instante, trabalham à mesma velocidade e cada grupo trabalha em um único pneu. Com os 4 grupos completos, são necessários 4 segundos para que a troca seja efetuada. Cuidado, viu, senhores? Muita gente, ao ler essa questão, pensa: ora, se são 4 pessoas trabalhando, se são 3 pessoas trabalhando em cada pneu e são 4 segundos, então é só dividir 4 para 3. Não, 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 não. Preste atenção. Um carro de Fórmula 1, obviamente, tem 4 pneus. Em cada um desses pneus irão trabalhar 3 pessoas. E cada pneu desse demora 4 segundos. Só que eles são trocados ao mesmo tempo, porque você tem grupos que estão atuando aqui de forma simultânea. Tudo bem? O tempo gasto por um grupo para trocar o pneu é inversamente proporcional ao número de pessoas trabalhando nele. Então, se você tiver mais pessoas, menos tempo. Menos pessoas, mais tempo. Em uma dessas paradas, um dos trabalhadores passou mal e não pôde participar da troca e nem foi substituído, de forma que um dos 4 grupos de troca ficou reduzido. Nessa parada específica, com um dos grupos reduzido, qual foi o tempo gasto em segundo para trocar os 4 pneus? Ela é uma questão que o texto acaba deixando mais complexa do que de fato é. Eu vou provar isso agora para todos vocês.
Vejam bem, pessoas e tempo são as duas grandezas. 3 pessoas trocam em 4 segundos. Porém, um dos grupos teve só 2 pessoas. Quanto tempo isso vai demorar? Se eu tenho mais pessoas, menos tempo. 3 sobre 2, x sobre 4, meio pelos extremos. 2x igual a 12, 12 por 2, 6. Ou seja, isso demora 6 segundos. Mas aí você pensa, Felipe, então, no caso, quanto é que vai demorar a troca? Vejam bem, temos o pneu A, B, aqui temos o pneu C e aqui o pneu D. Pronto. Cada um desses grupos que estavam com 3 pessoas demorou 4 segundos. Porém, esse daqui era um grupo que só tinha 2 pessoas e um carro não vai sair só com 3 pneus. Então, quem determina o tempo é essa última equipe, que no caso será de 6 segundos. Essa daqui é muito, mas muito boa. Para garantir a segurança de um grande evento público, que terá início às 4 horas da tarde, um organizador precisa monitorar a quantidade de pessoas presentes em cada instante. Para cada 2.000 pessoas, se faz necessária a presença de um policial. Para cada 2.000 pessoas, se faz necessária a presença de um policial. Além disso, estima-se que uma densidade de 4 pessoas por metro quadrado de área de terreno ocupada. Então, são 4 pessoas para cada 1 metro quadrado de terreno. Às 10 da manhã, o organizador verifica que a área de terreno ocupada equivale a 1 quadrado com lados medindo 500 metros. Porém, nas horas seguintes, espera-se que o público aumente a uma taxa de 120.000 pessoas por hora até o início do evento, quando não será mais permitida a entrada do público. Quantos policiais serão necessários no início do evento para garantir a segurança? Lembrando que o evento começa às 16 horas. Vejam que ele falou 4 horas da tarde, mas isso são também 16 horas, né? Beleza, vamos desenhar aqui um quadrado. Pessoal, o que eu quero saber não é o número de policiais. Para saber o número de policiais, eu tenho que saber quantas pessoas vão comparecer. E aí, ó, às 10 da manhã já estava ocupada uma área, né, de um quadrado medindo lados de 500 metros. Isso aqui é um conceito de geometria, mas eu creio que os senhores sabem que para calcular a área de um quadrado, basta multiplicar a base dele pela sua altura. 500 vezes 500, o resultado disso será 250.000 metros quadrados. São 4 pessoas para cada 1 metro quadrado. Se eu tenho 250.000 metros quadrados, x 4 vezes 250.000, 1 milhão de pessoas. Então vejam que nesse caso, nesse evento, às 10 horas da manhã já tinham 1 milhão de pessoas. Só que ele disse, porém nas horas seguintes, espera-se que o público aumente a uma taxa de 120.000 pessoas por hora. Primeiro passo, segundo passo, terceiro passo. Eu já tenho 1 milhão. Vão aumentar 120.000 pessoas a cada 1 hora. Só que isso foi às 10 da manhã e o evento começará às 16. Ou seja, ainda vão ter 6 horas. Meio pelos extremos, 720.000 pessoas. Se eu somar essas duas quantidades, 1.720.000 pessoas no início desse evento. Então, são 2.000 pessoas para um policial. Se eu tiver 1.720.000, isso será X, perfeito? Vamos fazer o corte aqui, ó. 3, 3, meio pelos extremos. 2x igual a 1.720, divide em ambos os lados por 2, 860 policiais. Perfeito quanto a este ponto? Essa é uma questão que é muito importante você fazer essa anotação de dados, porque mediante isso você conseguirá ter ela de forma mais organizada. É uma questão como essa que vale a pena, por exemplo, você utilizar a folha de cálculo. Beleza, vamos aqui para a próxima. Essa daqui segue uma linha muito parecida. Por favor, tentem fazê-la agora. Deixa eu ver se está tudo certo aqui com a gravação. O show especial de Natal teve 45.000 ingressos vendidos. Esse evento ocorrerá em um estádio de futebol, que disponibilizará 5 portões de entradas com 4 catracas eletrônicas por portão. Em cada uma dessas catracas, passará uma única pessoa a cada 2 segundos. O público foi igualmente dividido pela quantidade de portões e catracas indicadas no ingresso para o show, para a efetiva entrada no estádio. Suponha que todos aqueles que compraram o ingresso irão ao show.
e que todos passarão pelos portões e catracas eletrônicas indicados. Qual é o tempo mínimo para que todos passem pelas catracas? Senhores, vamos aqui com muita calma e eu vou fazer um desenho dos portões aqui, né? Então, temos um portão, só que no total são exatamente 5 portões. Puxa pra cá, 2, 3, 4, 5 portões. Só que cada um desses portões tem um total de 4 catracas. Colocaremos as 4, portanto. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Perfeito. Ou seja, no total, os senhores concordam comigo que nós temos 20 pontos de acesso. 4 mais 4, mais 4, mais 4, mais 4. São 20 pontos. E o que ele pergunta é, quanto tempo mínimo para que todos passem pelas catracas? Vejam bem, a quantidade de pessoas será igualmente dividida pelos portões. Então, nós temos 45.000 pessoas e um total de 5 portões. 9.000 pessoas por portão. 9.000 aqui, 9.000 aqui e assim sucessivamente. Perfeito? Só que agora essas 9.000 pessoas serão distribuídas entre essas 4 catracas. 9.000 dividido por 4. Isso será 2.250 pessoas. Em cada uma dessas catracas serão 2.250 pessoas. E ele disse o seguinte: em cada uma dessas catracas passará uma pessoa a cada 2 segundos. Então, uma pessoa passará a cada 2 segundos. Eu tenho 2.250 pessoas. X segundos. Meio pelos extremos. 4.500 segundos. Senhores, aqui novamente vem aquele esquema, lá naquela questão sobre o rio Amazonas. Uma hora tem quanto tempo? Uma hora tem 3.600 segundos. Isso não é 4.500? 4.500 é a mesma coisa que 3.600 mais 900. Ou seja, é mais de uma hora, mas não chega a ser 2 horas. Logo, a gente já elimina todas as alternativas e a letra correta é a letra B. Se o senhor quiser, pode transformar isso em uma hora, já que 3.600 segundos são uma hora, e esses 900 segundos, se você dividir por 60, né? Corta, corta, 90 por 6, 15. 15 minutos. Logo, a alternativa correta é a letra B. E aí lembrem-se sempre do seguinte, viu, gente? Passa todas essas pessoas, essas 2.250, ao mesmo tempo. Por isso que o tempo total é só de 1 hora e 15 minutos. Perfeito? Vamos lá. Essa questão daqui, ela é muito, mas muito boa, porque vocês vejam que de todas as questões que nós iremos trabalhar hoje, ela é a menor. E eu gosto muito de comparar ela com aqueles escorpiõezinhos amarelos, né? Que apesar de serem muito pequenos, são absurdamente venenosos. Eu vi muita gente penando com ela no dia da prova e também em posteriores simulados. Vejam bem, a direção de uma escola comprará lapiseiras para distribuir para seus alunos. Sabe-se que X lapiseiras custam Y reais. X lapiseiras custam Y reais. O número máximo de lapiseiras que a direção da escola conseguirá comprar com Z reais é o maior inteiro menor do que ou igual a. Vamos colocar o número de lápis aqui como sendo L, meio pelos extremos. L vezes Y é igual a X vezes Z. O Y está multiplicando, passa dividindo. X vezes Z dividido por Y. E aí você olha e diz, Felipe, não entendi nada. Tá bom, então vamos imaginar assim. 20 lápis são comprados com 100 reais. Se eu tiver exatamente 400 reais, quantos lápis eu vou comprar? Meio pelos extremos. 100 vezes L, 20 vezes 400. O 100 está multiplicando, passa dividindo. 20 vezes 400 dividido por 100. Os senhores concordam que seria assim? Só que a diferença é que agora você está usando letras ao invés dos números. X vezes Z sobre Y. Alternativa correta, letra A. Vamos aqui para essa questão e vamos começar por essa. Então, só um pouquinho. Fala assim: uma empresa deseja iniciar uma campanha publicitária divulgando uma promoção para seus possíveis consumidores. Para esse tipo de campanha, os meios mais viáveis são a distribuição de panfletos na rua e anúncios na rádio local. Considera-se que a população alcançada pela distribuição de panfletos seja igual à quantidade de panfletos distribuídos, enquanto que a alcançada por um anúncio na rádio seja igual à quantidade de ouvintes desse anúncio.
O custo de cada anúncio na rádio é de R$ 120 e a estimativa é que seja ouvido por 1.500 pessoas. Já a produção e distribuição dos panfletos custam R$ 180 cada 1.000 unidades. E como ele disse, cada panfleto corresponderá a uma pessoa, logo 1.000 pessoas. Considerando-se que cada pessoa será alcançada por um único desses meios de divulgação, ou seja, a pessoa que pegou o panfleto não vai ouvir a rádio e a que ouviu a rádio não vai pegar o panfleto. A empresa pretende investir em ambas as mídias. Considere X e Y os valores em reais gastos em anúncio na rádio e com panfletos, respectivamente. O número de pessoas alcançadas pela campanha será dado pela expressão. Senhores, vamos primeiro começar aqui com a rádio. Na rádio, nós iremos gastar R$ 120 para 1.500 pessoas. E se eu investir X reais? Vamos colocar aqui RP, PR, na verdade, pessoas alcançadas pela rádio. É só fazer a conta, meio pelos extremos. 120 PR igual a 1.500 vezes X, PR igual a 1.500 vezes x dividido para 120. Faz o corte, 150 por 12, ainda não tem nenhum assim. Vamos simplificar por 3. PR será igual a 150 por 3, 50, 12 por 3, 4. 50x sobre 4. Essa é a quantidade de pessoas alcançadas pela rádio. Se eu soubesse o valor de x, eu saberia a quantidade de pessoas. Então, ó, a gente já elimina a letra B, a letra C e a letra E. Vamos agora para a próxima. E a letra D também, né? Aqui está 50 sobre 4x, quando na verdade é 50x sobre 4. A título de comprovar para os senhores, faremos agora também a da rádio. Não, da rádio não, perdão, os panfletos. Nos panfletos são pagos R$ 180 para cada 1.000 panfletos, que correspondem a 1.000 pessoas. Se investir Y reais, consequentemente alcançarei pessoas, no caso panfletos, né? Pessoas alcançadas por panfletos. 180 vezes PP igual a 1.000 vezes Y. Faz aqui a divisão, está multiplicando, passa dividindo, dividido por 180, faz esse corte, simplifica por 2, PP será igual a 50Y sobre 9. A alternativa correta, letra A. Tudo bem? Um princípio muito parecido com a questão anterior. Senhores, a última questão dessa bateria, por favor, me acompanhem nela. E, na verdade, tentem fazer primeiro, né? Só uma dica. Quando forem fazer, tentem realizar o esquema. Se vocês desenharem, vai facilitar bastante o que o enunciado está propondo. Um motociclista planeja realizar uma viagem cujo destino fica a 500 quilômetros de sua casa. Sua moto consome 5 litros de gasolina para cada 100 quilômetros rodados. E o tanque da moto tem capacidade para 22 litros. Pelo mapa, observou que no trajeto da viagem, o último posto disponível para reabastecimento, chamado Estrela, fica a 80 quilômetros de seu destino. Então, peraí. Aqui está a cidade que ele mora, que eu vou chamar de A, e o seu destino está aqui, ó, que eu vou chamar o seu destino de B. Muito bem. Qual é essa distância de A para B? É uma distância de exatamente 500 quilômetros. Mas ele disse que tem um posto de reabastecimento chamado de Estrela. E esse posto Estrela fica a uma distância de exatamente 80 quilômetros do seu destino. Fica a 80 quilômetros de B. Ele pretende partir com o tanque da moto cheio e planeja fazer somente 2 paradas para reabastecimento, uma na ida e outra na volta, ambas no posto Estrela. No reabastecimento para a viagem de ida, deve considerar também combustível suficiente para se deslocar por 200 quilômetros no seu destino. Então, chegando em B, nessa cidade, ele vai rodar ainda aqui um adicional de 200 quilômetros. A quantidade mínima de combustível em litro que esse motociclista deve reabastecer no posto Estrela na viagem de ida, que seja suficiente para fazer o segundo reabastecimento, é. Muito bem, senhores. Então, desenhei o esquema. Vamos operar aqui essa brincadeira. São 5 litros para cada 100 quilômetros. Só que o tanque da moto são 22 litros para percorrer X quilômetros, meio pelos extremos. 5x igual a 2.200. Isso será 2.200 dividido por 5, cujo resultado é 440 quilômetros. Pessoal, observem o seguinte: ele poderia percorrer
440 quilômetros. Tudo bem quanto a esse ponto? Só que ele não vai fazer essa distância porque ele tem que parar aqui. Ele vai parar nessa viagem de ida. Ele está indo para lá. Perfeito? Logo, só um detalhezinho aqui, viu? 440 quilômetros. Pronto. Então, ele vai, na verdade, fazer 420 quilômetros. Por quê? Ele vai sair daqui, desse ponto A, e ir até o posto Estrela. Qual é a distância de A até a Estrela? 420 quilômetros. 5 litros por 100 quilômetros é a mesma coisa que 1 litro por 20 quilômetros. Perfeito? Como ele vai percorrer 420, deixa eu até refazer esse cálculo para ficar um pouco mais tranquilo para vocês essa proporção. São 5 litros para cada 100 quilômetros. Divide por 5 em ambos os lados, 1 litro para 20 quilômetros. Qual é a distância que ele vai percorrer para esse reabastecimento? 420. Ou seja, quanto de gasolina ele vai gastar saindo de A até chegar até E? Corta aqui, 2x igual a 42, 42 por 2, 21 litros. Pronto. Ele gasta 21 litros. Ele saiu com quantos litros? 22. No momento que ele chega no posto Estrela, na viagem de ida, ele só tem no tanque 1 litro. Perfeito. Beleza. Pegou no posto Estrela com 1 litro. Ele ainda tem que percorrer 80 quilômetros para chegar até B, 80 quilômetros. Dentro da cidade, ele vai ter que percorrer mais 200 quilômetros e depois ele vai ter que voltar para o posto Estrela, ou seja, mais 80 quilômetros. Soma 0, 16 sobe 1, 360. Para voltar, fazer o reabastecimento, que seja suficiente para o segundo, no caso, né? Ele tem que percorrer 80, 200 e depois voltar a mais 360. Quantos litros para isso eu precisaria? Sei que 1 litro está para 20 quilômetros. Se eu tiver que percorrer 360 quilômetros, x, corta, meio pelos extremos. 2x igual a 36, 36 por 2, 18. Ele precisaria abastecer 18 litros. Mas, senhores, eu ainda tenho 1 dentro do meu tanque. Logo, vou ter que abastecer com 17 litros. Essa é a nossa quantidade total no primeiro reabastecimento. Mas não estou satisfeito com isso. Olha para cá, presta muita atenção. Aqui está a cidade A. Aqui está a cidade B, que é onde ele quer chegar. E lembrem-se que depois que ele chegar na cidade B, ele fará um trajeto ainda de 200 quilômetros dentro dessa cidade. E tem um posto, que é o posto que ele irá fazer as 2 paradas. Esse é o posto Estrela, que ele dista dessa cidade B um total de 80 quilômetros. Até aqui. Muito bem. Daqui para cá, é uma distância de 420, porque se eu somar 420 mais 80, será os 500, que é a distância de A para B. Ele nos disse que a razão da gasolina é 5 litros para 100 quilômetros, que é a mesma coisa que 1 litro para 20 quilômetros. A primeira distância percorrida é 420 quilômetros x. Já vimos que isso será um total de 21 litros, porém o seu tanque tem capacidade para 22. No momento que ele chega no posto Estrela, quantos litros tem no tanque dele? Ora, se 22 litros é a capacidade e ele gastou 21, aqui, nessa viagem de ida, ele tem 1 litro em seu tanque. Perfeito? Só que o trajeto ainda a ser realizado consiste nos 80 quilômetros até chegar na cidade B, nos 200 que ele vai percorrer na cidade e depois ele vai fazer a volta. Ele tem que chegar aqui com 80, que são 360 quilômetros. Ou seja, 1 litro está para 20 quilômetros. Ele tem que percorrer ainda 360 quilômetros para fazer o reabastecimento. Corta, 2x igual a 36, 36 por 2, 18 litros. Aqui, ao sair do posto Estrela na viagem de ida, ele tem que ter 18 litros no tanque. Mas ainda sobrou um, não foi? Como sobrou um, logo, ainda ele vai ter que colocar 17 litros. Por isso que a nossa resposta é a letra C. Tudo bem, senhores? Espero que tenha ficado claro. Não esqueçam do seu like, não esqueçam de comentar aqui. E agora vamos para um dos tópicos mais importantes, que é a matéria de porcentagem. Espero pelos senhores. Vamos trabalhar.